Olá, boa tarde. Está no ar o Senado agora. Os novos arranjos familiares, especialmente em casos de união homoafetiva, foram tema de discussão hoje na Comissão de Direitos Humanos. A audiência foi interativa e teve a participação popular por meio do portal E-Cidadania e do Alô Senado. Laura, Marta, Rosa, uma filha, duas mães. Uma configuração familiar cada vez mais presente na realidade brasileira. Família de fato, mas que enfrenta problemas de direito. A atriz Laura Castro diz que levou 1 ano para conseguir registrar Rosa no nome dela e da companheira. Cada ano tende a melhorar, mas a falta de um regulamento específico faz com que no Rio é um pouco mais rápido, em São Paulo já é mais difícil, um juiz aceita, outro não, em cidades pequenas pode acontecer do juiz negar, a pessoa ter que recorrer ao Supremo, de toda maneira vai ter que contratar um advogado, vai ter que gastar com isso. Segundo o IBGE, hoje são mais de 60 mil famílias homoafetivas no Brasil. Essas novas configurações familiares foram o tema de um debate na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. A falta de leis para garantir os direitos dessas novas famílias foi o principal ponto da discussão. Para a empresária Cristina Lerosa, que tem uma filha com a companheira, o momento é de pensar nos direitos das crianças nascidas dessas uniões. A palavra é respeito. Nós não estamos implorando nada, é respeito às nossas crianças. As novas configurações de família, elas podem ser novidade para o Estado, é nova para o Estado, mas para o cidadão e para a sociedade brasileira, isso não há novidade nenhuma. E o nosso trabalho é para que o Estado acolha devidamente essas novas configurações. O Estado não está garantindo a essas crianças o seu direito de cidadania. Nesse aspecto, o que temos é uma inconstitucional afronta ao direito de identidade. O subprocurador-geral da República, Luciano Maris, considerou excepcional a decisão do Supremo Tribunal Federal de reconhecer o direito à união estável. Mas, segundo ele, é preciso continuar avançando. O direito sirva para a afirmação da dignidade da pessoa humana, homem e mulher. E acima de tudo, portanto, nós sempre lembrarmos que famílias são pessoas e pessoas merecem respeito à sua dignidade essencial. A Comissão de Direitos Humanos, ela precisa realmente estar atenta a essas realidades e discutir esse novo formato de família, essas novas configurações de família que existem na sociedade e que muitas vezes não são tão conhecidas, precisam ser debatidas, porque também nessas novas configurações é preciso olhar o direito das pessoas. Um acordo entre parlamentares e o governo federal deve garantir a votação do Orçamento Geral da União ainda este ano. Na manhã de hoje foram lidos na Comissão Mista de Orçamento os 2 últimos relatórios setoriais das áreas de infraestrutura e de agricultura e desenvolvimento agrário. Ficou marcada para daqui a pouco, às 2h30 da tarde, uma nova reunião, desta vez para dar início às votações. O Planalto se comprometeu a manter na Lei de Diretrizes Orçamentárias os dispositivos que tratam do pagamento obrigatório das emendas parlamentares. Em contrapartida, os deputados deverão aprovar o relatório integral do Senado para a PEC do orçamento impositivo. A matéria chegou a ser desmembrada na Câmara, o que gerou protestos do Executivo. Com o acordo, os parlamentares marcaram uma reunião para votar os 10 relatórios setoriais, uma nova reestimativa de receita para 2014 e uma proposta que altera o Plano Plurianual 2012-2015, requisito para se votar o relatório geral da Lei Orçamentária Anual. Fica tudo preparado para que na próxima semana o relator geral possa se reunir com as bancadas dos estados e a partir desse momento podermos votar na terça-feira, a partir das 10h30, o relatório geral para à tarde ou à noite, no Congresso Nacional, votarmos o orçamento ou na quarta-feira ou na terça de noite, o orçamento geral da União. Houve um acordo entre todos os partidos, entre o PMDB da Câmara que estava obstruindo, entre os democratas, o PSDB, o PR, o PP, enfim, o PT, todos os partidos reunidos. Então essa comissão está cumprindo o papel dela. O senador Walter Pinheiro garantiu que o governo vai cumprir sua parte. O governo quer votar a peça orçamentária, o governo tem interesse, o governo está fazendo todo o esforço para isso. Então, portanto, agora a decisão cabe exatamente à Comissão de Orçamento e ao Congresso Nacional.
A Comissão de Agricultura aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Biocombustíveis. Os senadores também discutiram a proposta que estabelece o fornecimento obrigatório de alimentação aos trabalhadores rurais, sem desconto no salário. Senadores disseram que a maioria das fazendas já fornece comida aos trabalhadores e que a proposta aumenta a burocracia para os produtores rurais. Não precisa de lei para mandar dar comida para alguém numa propriedade. Eu nem admito esse tipo de situação, nem para os empregados, funcionários, e nem para o visitante que está passando por ali. O senador Valdemir Moca pediu vistas do projeto, que é de autoria da senadora Ana Rita. O mérito do projeto é impedir ou tornar claro que quem fizer isso tem que ser punido. Mas isso vai estar claro exatamente na legislação da PEC do trabalho escravo e a lei complementar que vai disciplinar isso. Nós vamos dar uma modificada no texto para que ele tenha condições de viabilidade e não onerar o setor e não criar aí talvez uma pegadinha, como a gente fala, para isso eventualmente caracterizar como trabalho escravo. A comissão também aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Biocombustíveis. A proposta prevê adição de biodiesel ao diesel na proporção de 7%, até chegar a 10% em 8 anos. No caso do transporte coletivo, a mistura chegará a 20%. O projeto ainda será analisado pelas comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça. É um projeto que nasceu dentro da Comissão de Infraestrutura, de uma comissão especial, presidida pelo senador Inácio Arruda, um projeto já de mais de dois anos que tramita aqui no Congresso Nacional. Esse é um projeto que vê o desenvolvimento do país, mas também que priva pelo meio ambiente. Aprovado hoje o relatório final da comissão criada para atualizar a lei de licitações. Em vigor há 20 anos, a lei define regras para compras e contratos da administração pública e já recebeu 80 alterações. No Congresso, pelo menos 500 projetos tentam atualizá-la. A proposta revoga a lei de licitações, a lei do pregão e a que trata do regime diferenciado de contratações, o RDC. Incorpora grande parte da legislação atual, mas oferece novas opções ao gestor, como fornecimento contínuo de materiais e compras sob encomenda. O relatório ainda prioriza a qualificação técnica em vez do preço na hora de escolher a empresa. Nem sempre aquilo que tem o menor preço tem a melhor qualidade. Então, ao longo dos anos, foi dando uma preferência absoluta ao preço. E hoje até o próprio Tribunal de Contas já questiona essa situação. O texto permite ao gestor indicar a marca do produto a ser licitado ou mesmo excluir determinada marca do processo. Também modifica o licenciamento ambiental feito pelo IBAMA, que deverá observar apenas aspectos relacionados ao meio ambiente. A proposta ainda prevê novas punições para quem descumprir a lei. Nós temos empresas hoje que são desqualificadas por um comportamento criminoso e depois ela desconstitui e faz uma outra pessoa jurídica e pode participar de obras. Então, não é só a PJ que será desqualificada, mas também a pessoa física receberá a mesma penalidade. E com relação ao gestor, nós também apertamos o jogo, porque essa é uma das fontes de corrupção. Atrasar o pagamento, dificultar o pagamento para receber propina e fazer o pagamento. O texto também simplifica as modalidades de licitação, que hoje pode ser realizada por meio de tomada de preços, carta-convite, leilão, concurso, concorrência e pregão. A proposta acaba com os dois primeiros e muda os conceitos de pregão e concorrência. Este especialista em direito administrativo participou dos debates no Senado e defende que as mudanças podem desburocratizar o processo de contratação. Como você vai ter sempre uma modalidade só, a concorrência ou o pregão, a ideia é que você tenha menos burocracia. As regras sejam mais simples porque são iguais sempre. Se eu vou participar de uma licitação hoje para comprar papel e caneta, é a mesma vou participar de uma licitação amanhã para comprar avião. Vai mudar alguns critérios de habilitação técnica, mas todo o resto vai ser exatamente igual. A proposta relatada pela senadora Cátia Abreu foi encaminhada à mesa diretora do Senado, que vai definir em que comissões ela deve tramitar antes de ir para a votação em plenário. Essas foram as notícias do Senado agora. A seguir, veja ao vivo a sessão plenária. Para você, uma boa tarde, até amanhã.